Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês. E hoje eu gostaria de iniciar este momento de reflexão da palavra, lhes questionando como vocês têm rezado. Será que vocês têm rezado com confiança ou apenas por hábito? E mais ainda, como vocês têm olhado para o pecado na sua vida e na vida dos seus irmãos? Com indiferença ou com o amor que tem a capacidade de interceder? É sobre isso que nós iremos refletir, e eu já lhes convido a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque a palavra de hoje está nos trazendo luz, discernimento e esperança. Refletiremos sobre a primeira carta de São João, capítulo 5, versículos do 14 ao 21. Fala, Deus, que os teus servos escutam. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Discernir o pecado para permanecer na vida. Meus queridos irmãos, a primeira carta de São João hoje, ela nos conduz a uma fé autêntica, uma fé segura, madura e também confiante. São João nos recorda que a nossa vida com Deus, ela não pode e não deve ser marcada pelo medo, mas pela confiança. Ele afirma no versículo 14 que esta é a confiança que temos diante dele. Se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos escuta. Meus irmãos, aqui está o primeiro pilar da nossa fé. Deus nos escuta. Nós não rezamos ao acaso, meus irmãos. Não falamos ao vento. Nós rezamos a um Pai atento que conhece nossas intenções mais profundas. E nesse sentido, São João vai completar no versículo 15. E se sabemos que Ele nos escuta em tudo o que pedimos, sabemos que já recebemos o que lhe pedimos. Vejam, essa verdade que nos é revelada não significa que Deus faz tudo o que queremos, mas que Ele realiza tudo o que nos conduz à vida verdadeira. Até porque a oração cristã não é uma imposição, mas se trata de comunhão. É alinhar o meu coração, o coração humano ao coração de Deus. E então, no versículo 16 deste capítulo, São João toca num ponto delicado na nossa vida cristã. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que reze e Deus lhe dará a vida. É desafiador, meus irmãos, mas aqui nós aprendemos algo essencial para a nossa caminhada. O cristão não aponta o dedo, ele dobra os joelhos. Quando eu vejo meu irmão cair, minha primeira atitude não deve ser o julgamento, mas a intercessão. E para interceder pelo outro, eu preciso estar em comunhão com o Senhor, entrar em intimidade com Ele.
E existem várias formas de estar em intimidade com o Senhor, e uma delas é através da oração. Meus irmãos, a oração tem o poder de gerar vida onde o pecado começou a ferir, porque é pelo poder da oração que as muralhas caem. Mas existe aqui um senão muito sério que São João faz questão de esclarecer para nós. Existe um pecado que conduz à morte. E qual é esse pecado? É aquele pecado vivido com consciência, com persistência e com rejeição da graça. É aquele pecado, meus irmãos, no qual eu fecho o coração de tal forma que a pessoa não quer mais a luz, ela não aceita o perdão, ela não aceita mais e não deseja se converter. A tradição da igreja, ela sempre nos ensinou que o pecado endurece o coração contra a ação do Espírito Santo. Não por limitação de Deus, meus irmãos, mas simplesmente pelo fechamento humano do seu coração a este Espírito. Por isso, São João afirma que toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Ou seja, meus irmãos, todo pecado fere, mas nem sempre todo pecado rompe completamente a comunhão com Deus. Mas ainda assim, nenhum pecado deve ser tratado com banalidade, até porque pecado é pecado. Ele nos afasta de Deus, ele rompe a comunhão com Deus. Vejam, irmãos, onde existe pecado, deve haver arrependimento. E onde há arrependimento, é exatamente aí que a misericórdia de Deus é derramada sobre nós. São João, então, nos leva a uma certeza que nos liberta quando ele afirma que sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não vive no pecado. Meus irmãos, quem vive unido a Cristo, quem permanece em Cristo, quem vive na intimidade com Cristo, não se acomoda no erro. Nós podemos até cair, mas não permaneceremos caídos. Podemos até errar, mas não faremos do erro a nossa morada. Pois o maligno não tem o domínio sobre quem se deixa guardar por Deus. E São João vai concluir esta passagem com uma afirmação muito forte, quase que um grito de nossa identidade. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Está ali no versículo 19 deste capítulo. Meus irmãos, nós não podemos ser ingênuos e, por conseguintes, derrotados. Sabemos que nós vivemos num mundo ferido, mas também sabemos a quem pertencemos. Pertencemos a Deus, irmãos. E o ápice desta carta está exatamente aqui. O Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. Jesus é a verdade viva. Ele é a verdade que liberta. Nele temos a vida, a luz e também o discernimento. Fora dele, meus irmãos, tudo se confunde. Santo Agostinho expressa isso de forma belíssima quando ele diz, em harmonia com esta palavra de hoje, que ama e faze o que quiseres. Porque, meus irmãos, quem ama verdadeiramente a Deus não deseja o pecado, mas a vida que vem dele. Esta palavra de hoje nos chama a uma decisão. Será que você tem rezado com confiança? Será que você tem intercedido pelos irmãos ou apenas comentado, apontado e também julgado as suas quedas? Será que você tem tratado o pecado com seriedade ou com indiferença? Meus queridos irmãos, Deus nos chama a uma fé viva, a uma fé que reza, a uma fé que intercede, que discerne e que permanece na verdade. Lembrem-se, portanto, nós não fomos feitos para a morte espiritual, fomos feitos para a vida e a vida em plenitude. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.